podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou a Melissa Cruz. No episódio de hoje, a gente tem um convidado, é o Fábio Assolini, que é analista sênior de segurança na Kaspersky. Bem-vindo, Fábio. Olá, pessoal do Tecnocast, obrigado. O que significa aí analista sênior de segurança? Significa que eu já faço há muito tempo que eu faço no dia a dia. Tenho alguma experiência, vamos dizer assim. Então vai ser bom pra você dar dicas também de segurança nesse episódio de hoje aqui, né? Sim. Bom, a gente tá aqui gravando de quarentena e a gente vai aproveitar essa ocasião pra falar sobre o home office forçado que estamos todos fazendo. A gente tem várias dicas de produtividade, dicas de segurança aí com o aval do Assolini e também algumas diquinhas, quem sabe, para você manter a sua sanidade em dia. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Este Tecnocast é um oferecimento do Serasa Antifraude, ferramenta criada pela Serasa Experian para você ficar mais tranquilo com os seus documentos. Nessa pandemia de coronavírus, a gente tá vivendo uma crise de fake news. E os cybercriminosos estão se aproveitando disso para fazer vítimas. A gente já tá vendo até golpes envolvendo doações para caridade, que são uma das formas de atrair pessoas bem intencionadas para sites perigosos. E os golpistas coletam dados como CPF para fazer compras e empréstimos indevidos, além de outros crimes envolvendo documentos pessoais das vítimas. E aí utilizando uma informação falsa como isca. Ou seja, o vírus é um perigo para sua saúde e as fake news acabam sendo uma ameaça para os seus dados. O Serasa Antifraude foi criado justamente para as pessoas ficarem mais tranquilas. Ele fica monitorando o uso dos seus documentos a todo momento, assim você pode tomar uma medida imediata se aparecer uma dívida no seu nome ou uma negativação em caso de fraude. E a Serasa tá com uma promoção especial para quem é ouvinte do Tecnocast. Então quem assinar o plano Premium anual do Serasa Antifraude, utilizando o código AP_CP30OFF, tem 30% de desconto. Então são 47 centavos só, Riga, por dia para você monitorar os seus dados. Então, para saber mais sobre o Serasa Antifraude e monitorar o seu CPF, e-mail, passaporte e até número de celular, acesse o serasaantifraude.com.br e confere o @Serasa Consumidor nas redes sociais. E todos os links, além do cupom de desconto de 30%, estão aqui na descrição deste Tecnocast. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 10 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? É um e-mail do Luiz Eduardo de Curitiba, Paraná. Ele diz o seguinte: olá, boa manhã, boa tarde, boa noite. Vou relatar um golpe inusitado que aconteceu comigo. Há mais de um ano eu estava de mudança, e a primeira coisa que eu fui ver após assinar o contrato de aluguel foi a internet, como qualquer cidadão de bom senso. A parte mais importante, realmente. Com certeza. Pesquisei algumas disponíveis e decidi pegar uma das que instalasse mais rápido. Pois bem, liguei para realizar a contratação e ao final do atendimento, o atendente me informou que alguém me ligaria para confirmar o horário e os outros detalhes da instalação. Agradeci e desliguei. Como todas as mudanças, tinha 1000 coisas para resolver. Fui ao centro da cidade para comprar algumas coisas e dentro de poucas horas da contratação da internet, eu recebo uma ligação. Era uma suposta atendente da provedora de internet, confirmou todos os dados que passei para o rapaz, meu nome, CPF, plano que eu contratei, endereço de instalação, entre outros detalhes, coisa que só com informações vazadas ou da própria operadora saberia.
No meio da rua, resumindo várias coisas, fui respondendo a moça até que ela fala que gostaria de um cartão de crédito para fazer a primeira cobrança, que seria bem menor que as outras, devido ao tempo de operação do serviço até finalizar o mês. Achei meio estranho, mas com o pacote 4G estourando e sedento por internet, resolvi passar. Desliguei o telefone e após 30 segundos percebi a M... que tinha feito. Liguei muito bravo pra operadora que, claro, negou tudo. Contei essa história pro cartão de crédito Nubank, que bloqueou meu cartão e me mandou outro. Resumo da história. Minhas informações foram vazadas pela operadora pra um grupo golpista e em um descuido com a cabeça cheia, caí no golpe. Acompanho o podcast há 1 ano e meio e o site há 2 anos. Adoro o conteúdo, parabéns pelo trabalho e continuem assim. Valeu, cara, mas como assim? Nossa. Não é possível que a operadora vazou os dados, ou o atendente talvez vazou. Será que foi o atendente? Nossa, a gente tem que procurar esse ponto fraco, né? Porque a gente sabe que as operadoras, por exemplo, no atendimento, elas não têm infra própria, né? É sempre terceirizado. E aí, como que a terceirizada lida com os dados dos clientes da operadora? E quem tem acesso a esses dados, né? Putz, fica complicado. Né? Então, será que foi o endereço antigo ou o endereço novo que a pessoa confirmou com ele, o golpista ali no telefone? Porque se foi endereço ele falou novo... aqui que confirmou o endereço de instalação, o que provavelmente já era o novo, então, e o plano novo. que contratou. Não, então... Nossa, gente. Então vazou, real. Só se tem o atendente lá, tava insatisfeito com o salário e tá usando seus dados aí. É tipo aquelas histórias que tem quando... de cliente que foi reclamar lá no atendimento e na próxima fatura da... quando teve, sei lá, João da Silva, cuzão, sabe? Ah, pode crer. Sei lá, esses dados podem passar, a gente infelizmente não tem esse controle, né? Porque esse ano talvez, e muito talvez agora, né, com essa crise, entre aquela questão do LGPD, da Lei de Proteção de Dados, mas no Brasil isso sempre foi difícil. Seria bom ele fazer uma denúncia aí em algum órgão, não sei, né, num Procon da vida, algum lugar, só pra deixar registrado, porque olha, é algum esquema bem montado aí e mais gente com certeza tá caindo. Pois é. Né? Vamos pra sua mensagem aqui então, é do Igor Patrício, ele é de Serra, no Espírito Santo, fotógrafo e motorista por aplicativo, é um e-mail também, né, Riga? Um e-mail também. Ele diz assim: bom dia, ouvindo o último podcast sobre segurança e golpes, lembrei de algo que aconteceu essa semana mesmo. O meu Nubank também foi clonado e ao receber o novo tive que atualizar ele em todos os serviços online, como Spotify, Uber e iFood. E também no serviço de hospedagem que uso, que é da GoDaddy. Ocorre que, ao atualizar os meus dados, o serviço de hospedagem passou a me cobrar o valor em dólares. Que agora tá meio difícil, né? R$5 aí. Depende, né? Se você dormir, tá 5, aí você acorda, tá 5,15, aí depois... enfim, não tem como saber. Muito imprevisível. Mas ele continua aqui. Eu entrei em contato com o chat deles, um atendente de nome Nadir, óbvio, nome fictício, me explica que irá voltar a cobrar o valor fixo em reais, mas que seria feita uma nova cobrança e a anterior em dólar seria reembolsada em até uma semana. Eu aceitei. Ele disse que só precisaria que eu autorizasse a nova cobrança, escrevi que autorizo, esperei 2 minutos e não tive resposta nenhuma. Achei que já estava tudo certo, fechei o navegador e fui cuidar da minha vida. Passados 20 minutos, me liga um número dos Estados Unidos, que é o mais um na frente, né? Eu atendo e do outro lado já se identifica como Nadir, do meu serviço de hospedagem que estava me atendendo. Nossa, eu acharia isso bem creepy, né? Só pra começar. Sotaque bem americano, mas até aí nenhuma surpresa, já que a empresa realmente é das terras do tio Sam. Ele me explica que ficou pendente a autorização da nova cobrança e que para isso eu só precisaria, caixa alta aqui, informar o código de verificação do meu cartão de crédito. Eita, nós. Cara, como? Com quem ele tava falando nesse chat? Se era o chat oficial? Os caras são bons, hein? Vamos lá. Neguei, obviamente, ainda incrédulo que uma empresa grande assim teria esse tipo de procedimento. Por fim, depois de uns 5 minutos procurando uma solução, perguntei se eu poderia eu mesmo entrar na homepage do serviço e do meu computador, da minha conta, inserir o código de segurança para autorizar a cobrança. Deu tudo certo, mas fica aí o caos. Cara, realmente, qualquer pessoa passaria o código do cartão, né? Nossa, mas então, talvez seja... Eu não sei. Mas e se for um procedimento deles? Porque só com o código de verificação... não sei.
Não, se você tem o cartão, você tem todos os dados da pessoa, porque ela tá lá no cadastro, e teu código de verificação, qualquer pessoa faz o que quiser com isso. É porque é uma forma bem insegura de passar uma informação, né? Você falar, meu código de verificação é 123. Mas assim, esse procedimento é bem estranho, assim. Eu acho que eu não passaria, não. Seria bom verificar se foi mesmo a GoDaddy que ligou, né? Mas se não foi, como é que vazou todas as informações? Só se, sei lá, pelo site alguém hackeou e subiu outro chat lá no site, que não era o chat oficial. Mas também é bem mais difícil de fazer isso, né? É porque existem formas totalmente inseguras, mas verdadeiras de você fazer isso. Tipo, sei lá, você vai fazer uma compra televendas. Outro dia, nessa época de coronavírus, que as pessoas estão confinadas, né? Tem uma rede de farmácias que tá permitindo pedidos por WhatsApp, né? Em algumas unidades. E daí eles pedem o número do cartão de crédito e as pessoas não querem passar, porque, porra, como assim, né? Eu não vou passar o número do meu cartão de crédito, mas é o jeito de fazer a cobrança. Se não fizer assim, tem que mandar a maquininha lá, e aí não tem a maquininha e tal. Mas é uma forma bem insegura, porém legítima de você passar os dados, de você obter esses dados de cartão. Estranho, né? E eu falo ao contrário, é uma forma legítima, é real, não é golpe, porém é muito insegura, então a escolha continua sendo sua se você passa ou não, né? Vai saber o que pode ser feito ali com seus dados. E eu não passaria. Porque... Daí você não gasta dinheiro, é melhor, né? Se você não gastar nada, a economia, né? 100%. Vamos lá para a próxima mensagem, então? Vamos, é do Zildo Marinho, do Rio de Janeiro. Ele tem 29 anos e é advogado. Olá, pessoal do Tecnocast. Primeiramente, gostaria de parabenizar o excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Na área de tecnologia, vocês são de longe um dos melhores. Valeu. Rasgada a seda, venho dizer que, ouvindo o Tecnocast 137, me lembrei de várias tentativas de golpes que recebi durante a vida. Um deles foi quando eu comprei um iPhone e foi assaltado 3 dias depois da compra. Tempo suficiente para eu contratar o seguro, pelo menos. Fiz todos os procedimentos de cancelamento e do buscar iPhone na época. Algumas horas depois do roubo, recebi uma mensagem SMS dizendo que o buscar iPhone tinha localizado meu celular. Para ver a localização, eu precisava clicar num link que pedia login e senha do iCloud. Eu nunca tinha tido um iPhone, não sabia dos procedimentos e caí no golpe. Fiz login, coloquei a senha e logo que entrei no site quis me matar. O site era uma cópia muito mal feita do site da Apple. Nossa. E o mapa que dizia onde meu iPhone estaria era um print do Google Maps com um pin vermelho no estado da Bahia. Meu Deus. E não tinha nada mais para fazer nele, nenhuma opção clicável. Era só a imagem do mapa, que ainda estava em péssima resolução. Era só um parabéns, trouxa. Obrigado pelos seus dados. Só depois de muito fuçar na internet, vi que isso era um golpe que os ladrões davam, e no momento em que eu digitei login e senha, eles pegaram meus dados e limparam a minha conta do iCloud do meu iPhone roubado, deixando ele pronto para uso de novo. Putz. Levou muito tempo até eu conseguir desativar minha conta da Apple e pedir para apagarem tudo. Até hoje não sei muito bem a extensão do dano. Sorte que tinha pouco tempo de uso e não havia muita informação minha no aparelho. Abraços e até a próxima. E sorte que ele tinha feito o seguro, né? Ele perdeu o aparelho. O dano seria muito maior, mas esse golpe ele é muito comum porque quando você cadastra a sua conta, né? Assim que você faz a ativação do seu iPhone, quando se liga ele pela primeira vez, você tem que botar o login e senha do iCloud e fica cadastrado na sua conta. E a única forma de você resetar esse iPhone, de você limpar todos os dados, de você passar para outra pessoa, é você confirmando com o seu login e senha do iCloud. Então, quando um ladrão rouba, ele não tem muito o que fazer. Se tiver bloqueado o aparelho, só dá pra vender como... Sei lá, dá pra desmontar e vender as peças. E nada muito além disso, né? E daí, né? Dá pra falar de outros tipos de golpe, como, por exemplo, aqueles anúncios de iPhone nesses marketplaces aí, de iPhone usado, que tipo, tá tudo funcionando, só tá com um bloqueio de iCloud, mas o resto funciona normal. Então, deixa eu te contar uma coisa. É um iPhone roubado. Assim pois como... então não compre. Lá no Tecnogrupo aparecia bastante gente, ainda aparece às vezes, né? Como faço aqui pra desbloquear um iPhone que eu esqueci a senha? E aí o pessoal já começa a zoar, né? Porque, como assim esqueceu a senha? Então é difícil, às vezes a pessoa realmente tá receptando iPhone roubado, compra aí mais barato, né? E o pessoal, pelo menos na nossa comunidade, o pessoal sempre
enfim, nunca apoia, né? Sempre fala na cara da pessoa que não, aqui não é lugar pra isso. Não interessa se você esqueceu de verdade, legitimamente, né? Existe uma chance muito grande que não seja isso. Então a gente prefere nem correr o risco e não ajudamos mesmo, né? Até porque todos nós já fomos roubados alguma vez na vida. Todos nós sabemos como é perder um aparelho novo. É isso aí. Bora pra pauta? Bora lá. Home office não é a mesma coisa que trabalho remoto, né? Explica pra gente, Riga, esse pensamento aí. Nossa, a gente fez 2 podcasts já sobre trabalho remoto, pouco tempo depois de a gente mudar pra todo esse esquema, e depois uma parte 2, e trabalho remoto é legal. A gente sempre defendeu isso, a gente faz desde 2014, significa que a gente pode trabalhar remotamente. E o que a gente tá fazendo, e muitas empresas liberaram, é fazer o home office forçado, que é trabalhar de casa, de um único lugar. Você não pode sair deste lugar que é a sua casa. Não existe outra opção, não existe café, não existe qualquer outro lugar que você possa, biblioteca, não sei, não existe. Eu não aguento mais. Depois dessa pressão aí, acho que nem eu mais, né? Já cai aquele choque de realidade que você pensa, estou preso, confinamento total. Mas como é que tá sendo pra vocês trabalhar aí? Faz o quê? Uma semana que a gente tá nessa quarentena forçada? Forçada uma semana. Forçada uma semana, né? Mas no final das contas, é o que conta, né? Porque na maioria dos dias, né? A gente trabalha de casa mesmo e a gente se acostumou, né? Mas quando decretaram a quarentena, né? O isolamento, a gente colocou na cabeça que a gente não pode sair. E assim, normalmente quando a gente faz home office, a gente vai lá, a gente tem um horário pra começar a trabalhar, a gente tem um horário pra terminar de trabalhar, e depois que você terminou de trabalhar, você, sei lá, vai pro bar, vai pro restaurante, vai pra algum lugar, vai ver a família, né? Vai ver gente. E nesse caso não está tendo isso. Então o home office é um trabalho como outro qualquer, né? Só que a única coisa que você fez é eliminar o deslocamento. Só que nesse caso tá bem difícil. A Soline, como é que é pra você a sua rotina na Kaspersky? Você já fazia home office? Ou é uma novidade também? Pra mim não é uma novidade. Desde que eu entrei na Kaspersky em 2009, há mais de 10 anos, eu trabalho remotamente. Isso significa trabalhar de casa, trabalhar do aeroporto, trabalhar de hotéis, quando tenho viagens a trabalho. Claro, os nossos ouvintes sabem que pela situação, ninguém está viajando, né? Então, pra mim é comum já há mais de 10 anos trabalhar de casa. E claro, isso requer você ter preparativos para trabalhar de forma segura, mas também preparativos pessoais para você poder produzir no ambiente doméstico ou num ambiente diferente de um escritório. Isso é necessário, essa disciplina pessoal para você produzir, ser produtivo. Então a minha experiência já vem mais de uma década. Bom, aqui no Tecnoblog a gente sempre trabalhou com um modelo... Bom, foi variando ao longo do tempo, né? No começo era todo mundo remoto, aí lá para 2009 eu quis ir para São Paulo para reunir equipe e ficar próximo das assessorias de imprensa, participar dos eventos e tal. E naquela época o office era a sala do nosso apartamento, né? Eram 3 pessoas apenas. Quem já ouviu o episódio 100 do Tecnocast já conhece essa história. Tecnohouse. Exatamente. E em seguida a gente abriu o escritório, então começamos a montar a operação no escritório, até que eu, né, enjoei de morar em São Paulo, voltei pro interior e desde então... Aí tem sido uma mistura, né, Riga? Eu trabalho home office, depois abri o escritório para fazer a base da loja do Tecnoblog, então tinha o estoque da loja, depois a loja fechou, virou só um escritório pro estúdio do Tecnocast, também para a parte administrativa, enfim, a gente sempre trabalhando nessa mistura, só que assim, quem fica em São Paulo tá sempre saindo pra ir em evento, né? Não fica só em casa, trabalhando de casa. E pra mim aqui eu fico também, saio de casa, venho no escritório, volto pra casa. Mas agora as coisas mudam um pouco, né? A gente é forçado a não fazer nada. Nem evento de tecnologia tá tendo mais, né, Riga? E uma vez por semana, pelo menos, você vinha pra cá, você vinha pra São Paulo, porque tinha alguma coisa aqui, né? Tinha alguma reunião, seja um evento de lançamento, alguma coletiva. Então, no final das contas, né? Você sempre tava aqui.
Sempre tava se deslocando, sempre saindo de casa. Então, trabalho remoto ou trabalho no escritório físico que a gente tinha, no final das contas, não mudou tanto a questão de ver pessoas, né? Acho que assim, meu ponto pra mim, eu nunca fui um adepto total do escritório, mas eu também nunca fui um adepto total do home office. Eu sempre acabo me entediando, qualquer que seja a organização que eu faço. Eu não sei como é pra vocês. Então eu sempre acabo ficando nessa inquietação, né? Eu preciso fazer um pouco de home, aí eu vou um pouco pra São Paulo, aí eu fico um pouco em Americana, fico um pouco no escritório. Pra mim sempre foi assim. Se eu não faço isso, eu sinto que eu tô acomodado e eu não sei, parece que ficar nisso também me energiza um pouco, sabe? Pra eu conseguir ter mais vontade de fazer as coisas. Acho que a dificuldade maior é a questão da rotina, né? A rotina deixa tudo muito chato, né? Porque vai ser engraçado nesse momento de home office forçado para muitas pessoas. Claro, as pessoas que têm a vantagem, né? Que as empresas puderam liberar para fazer home office, porque muita gente ainda tem que trabalhar presencialmente, mesmo nessa época. Mas assim, muita gente, eu lembro assim, nesses últimos anos aí, fazendo 100% home office, 100% trabalho remoto, que as pessoas, nossa, mas vocês fazem trabalho remoto, mó legal e tal, né? Eu falava, assim, é legal nos primeiros meses, depois você quer ver gente. E eu sempre falei isso pra todo mundo. E a grande questão é você poder variar, você ter uma flexibilidade. Então, muitas pessoas que agora estão fazendo home office e nunca fizeram na vida, né? E sempre trabalharam no escritório, um local fixo, tiveram que sair de casa e trocar de roupa, colocar uma roupa, né, minimamente decente pra ir trabalhar e tal. Hoje, elas sentem que não tem essa obrigação mais e elas estão trabalhando no cômodo ao lado de casa, né? E aí, vai ser bem interessante ver as experiências das pessoas daqui a algum tempo. Como é que foi? Né? Porque agora eu acho que vai ser mais fácil falar sobre trabalho remoto. Mas eu acho que muda um pouquinho também a situação, porque tem muita gente que tá se confinando e trazendo junto pra casa um membro da família que não quer deixar sozinho, desassistido, né? Todo mundo tem aí familiar pra cuidar, tem a questão, o familiar não pode ficar se expondo porque tá no grupo de risco. Então, vem aqui, mora com a gente cuida, a gente vai ao mercado, farmácia, né, as necessidades básicas e tal. Pro idoso não precisar ficar saindo, tudo bem que tem delivery e outras coisas, mas já ouvi vários relatos, assim, de gente que tá fazendo isso também. Isso acaba criando aquela complicação do familiar que não sabe o que você tá fazendo em casa, né? Tipo, você tá em casa, então vai lá fazer aquilo pra mim? Não, a pessoa tá trabalhando, né? Porque tá em casa que tá parado, né? Tem isso também. Inclusive, em vários condomínios, vários prédios, tá tendo um esquema que as pessoas mais jovens até se dispõem a comprar coisas para os idosos, para as pessoas que estão no grupo de risco, porque, né, uma solidariedade. Como é que tá aí pra vocês? Eu posso contar uma história triste, gente? Eu tô muito triste. O que acontece, né? Eu sou essa pessoa da minha família que está em idade economicamente ativa e também na idade que dá pra escapar do coronavírus ou não, né? A gente nunca tem certeza. Mas eu sou a pessoa que tá cuidando de todo mundo. Então, realmente, assim, é bem cansativo e acho que a grande questão é dividir a atenção, né? Recentemente eu tinha comprado um notebook justamente para sair de casa, para sair do desktop. Eu tenho um escritório, tenho um desktop e às vezes me irrita um pouco ficar sentada, trancada aqui. E aí eu comprei um notebook para dar uns rolezinhos por aí, um lugar que eu costumo sempre ir, ou costumava, né? Não sei quando que isso vai mudar, o YouTube Space, que são os estúdios do YouTube aqui no Rio. E era muito gostoso estar lá, porque você saía totalmente dessa visão de escritório, né? Era um coworking cheio de sofá, cheio de almofada, com vista para Bahia, tinha um café maravilhoso. Então, assim, além daquele clima todo de estúdio, né? Aquele clima de TV, a gente sai de casa, respira ao ar livre e continua trabalhando, né? Mas tinha toda uma rotina divertida, assim, mais legal envolvida nisso. E agora não só eu tô focada de volta no meu desktop, mas também em todas essas outras preocupações que a gente tem com a família, com os mais velhos, com as compras que precisam ser feitas, o trabalho que precisa continuar sendo feito. Então, a divisão de atenção, né, e esse equilíbrio que a gente tem que dar, porque as duas coisas igualmente são importantes, a gente precisa continuar trabalhando e a gente precisa dar atenção
para quem tá perto da gente, então a cabeça fica, né, meio cansada. Mas é isso, é buscar um equilíbrio para que a gente possa continuar fazendo o que a gente precisa fazer, né? A cabeça fica cansada ainda mais com tanta notícia ruim rolando o dia inteiro, né? Principalmente para quem trabalha com notícia. Por mais que a gente só trabalhe com tecnologia, né, mas a tecnologia tem sido um fator bastante importante de prevenção, de desmentir fake news, né? A gente está fazendo um trabalho também bacana aqui no Tecnoblog, de corrente de WhatsApp. A gente tem produzido muito tutorial para as pessoas que estão trabalhando com o home office, então a gente recebe muita dúvida, a gente tenta aplacar essas dúvidas, quer dizer, o nosso trabalho aqui, acho que ele deu uma duplicada, assim, o que é muito bom, né? A gente tá muito feliz. Ô, Assoline, conta pra gente como é que tá aí sua rotina, o que você tem feito pra manter a sanidade com esse bombardeio de informações também? Sim, eu acho que disciplina é importante para você se manter produtivo ao trabalhar no home office, né? Então, é importante você ter um cômodo específico da casa onde é o seu escritório fixo, de preferência com porta. Eu tenho filho pequeno e também dou bastante entrevista, falo com a imprensa, então é necessário ter essa separação. O meu trabalho também é um trabalho bastante técnico de análise, então requer uma concentração ao fazer uma análise mais complexa. Então, ter uma porta ou ter um cômodo mais ou menos isolado na casa, isso é importante. Eu também acredito ser importante você ter um conforto no seu home office com um ar-condicionado ou um ventilador, por causa do calor, né? Estamos no primavera e verão brasileiros são bem quentes, e também uma boa cadeira, né? Para você não ter problemas de postura com o tempo, e rotina. Então, você ter a rotina, eu tenho um horário específico do café, eu costumo falar entre amigos que quando são 4 horas da tarde, o mundo pode estar caindo, é o meu momento do café, eu vou parar para tomar um café. Então, a rotina é muito importante. E eu também vejo como importante no trabalho do home office o contato com os seus companheiros de trabalho, para você não se sentir um eremita, né? Desconectado de todo mundo. Então, esse contato eu acho importante, em vez de ficar mandando texto, que é algo muito frio ou muito curto, você pode fazer uma ligação de vídeo, uma ligação de áudio, para conversar com seus companheiros de trabalho, para detalhar com o seu chefe os próximos passos do trabalho. Então, isso eu acho importante. Eu faço, como eu disse na abertura, eu faço isso já há 10 anos, então estou acostumado, inclusive, a tentar manter essa rotina em viagens, né? Mas olha, eu confesso que não foi fácil. No começo eu tentei várias técnicas de produtividade. Para mim, a que mais serve hoje é a famosa técnica Pomodoro. Pomodoro, usei bastante Pomodoro há algum tempo já. Hoje eu não tô usando nada, pra ser sincero, mas eu tô usando a técnica do deu o horário, desliga o computador. Eu acho que essa técnica é muito importante também. Sim. Senão a gente vai se arrastando, e aí você desliga o computador 10 horas da noite, chega no outro dia, você simplesmente não tá afim de trabalhar, você tá cansado, e aí a sua produtividade vira uma bola de neve, não funciona mais. Então eu tenho feito isso. Se eu vejo que eu tenho minha lista de tarefas para o dia, eu cheguei num determinado horário e eu não consegui fazer aquilo que eu queria, tudo bem, assume as perdas, né, como a gente fala no mercado de ações, aí nos investimentos, assume as suas perdas, para esse dia foi uma perda, amanhã vai ser melhor. Desliga o computador, vai viver a sua vida pessoal, sei lá, ler um livro, jogar um videogame, fazer qualquer coisa, no outro dia você acorda cedo e aí a produtividade vai fluir. Pra mim isso funciona bastante. A gente até comentou num Tecnocast de trabalho remoto, né, que pra gente que gosta do que faz, às vezes a gente não vê o tempo passar, né, e acaba trabalhando além da conta. Só que no final das contas, né, esse horário a mais acumulado vai desgastando com o tempo e daí você fica extremamente cansado mentalmente. Então não dá certo, assim. Por isso que a rotina de ter o horário é uma dica legal, né, porque se você não tiver isso, se você... eu acordei, estou em casa, mas a casa é o local do meu trabalho, e daí você acaba perdendo essa divisão. Por isso que é bom criar essa divisão bem específica do jeito que você tinha no escritório, né? Até porque lá você tem um fluxo de pessoas, então muitas vezes as pessoas puxam os horários, né? Tipo, olha, deu a hora, eu vou embora. E aí você vê, nossa, é verdade, já é essa hora, então vou também, né? E em casa não tem isso. O famoso horário do almoço. Todo mundo sai junto ali pra ir almoçar e tal. Aqui no Tecnoblog eu tô vendo todo dia
o pessoal mandar no Slack às 3 da tarde que tá indo almoçar, né, Riga? Gente, vocês estão almoçando meio tarde, né? Eu tento avisar antes, eu dou Olha aí. aquela mensagem, ó, hora do almoço, já aviso pra galera. Tem que almoçar mais cedo, pô. Bom, mas o que a gente pode começar a dar de dica aqui pra quem não tá acostumado com esse modelo remoto? A gente fala bastante no Tecnoblog, por exemplo, de senha, tomar cuidado com senha, mas que outros cuidados a gente tem que tomar a partir do momento que estamos levando o computador da empresa para casa ou estamos trabalhando no nosso próprio computador pessoal, né? Como é que a gente faz para não colocar informações em risco aí? Bom, o cenário ideal, na minha opinião, é que a empresa te dê um equipamento de trabalho. Então, que seja um computador pertencente à empresa. Isso vai facilitar para o pessoal de TI na hora de configurá-lo e há, inclusive, as questões técnicas, não? Para você manter este computador devidamente configurado para evitar incidentes, né? Então, esse é o cenário ideal. O que mais a gente recomenda? Que esse computador esteja logado no domínio corporativo, que toda a comunicação dele se dê sob VPN, e isso é importantíssimo, porque trabalhadores remotos ou viajantes como eu, às vezes se conectam em muitas redes de hotéis, de aeroportos, ou mesmo a rede doméstica, e a ideia da segurança é não considerar essa rede segura, porque não é a rede corporativa. Então, esses acessos devem sempre ser feitos mandatoriamente sob VPN, dessa forma os dados estarão cifrados aí no tráfego, né? Isso é importante, e também que esse computador tenha um full disk encryption, ou seja, que o HD, né, você tem um software de criptografia que vai cifrar todo o conteúdo do disco quando ele está lá armazenado no disco, caso ocorra o roubo ou perca desse notebook ou mesmo de um smartphone corporativo, isso daí vai estar protegido, né? Essas são, na minha opinião, as coisas necessárias, além de um antivírus, um bom anti-malware, para facilitar o trabalho da equipe de TI. E esse que vocês ouviram gritar é o meu filho. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente a gente sempre escuta falar de usar VPN, né? E aí a gente tem muita VPN gratuita, de VPNs comuns de acesso web e tudo mais. Que tipo de VPN é que a gente tem que procurar quando a gente está falando de trabalho, quando a gente está falando de acesso corporativo? O problema das VPNs gratuitas é que eles precisam monetizar para continuar existindo. E o meio de monetização deles é a venda dos dados de quem usa essa VPN gratuita. Então, isso é inaceitável em ambiente corporativo, tá? O cenário ideal, Melissa, é que haja uma VPN pertencente à própria empresa. Ou seja, ela tem os seus servidores de VPN, onde ela audita, ela faz uma auditoria desses acessos com logs, com registros e tudo mais, e esse acesso se dá de forma controlada, usando uma dupla autenticação, ou seja, um token que vai te conectar à VPN corporativa. Esse é o cenário ideal. Se a empresa não tem essa infraestrutura, claro, você pode contratar uma VPN de terceiro, existem empresas idôneas no mercado, mas claro, esses serviços são pagos. Então, pensando em empresa. Agora, pensando em um usuário doméstico, quando você está viajando, ou até mesmo na sua casa, há os benefícios de você usar uma VPN, e aí você pode contratar, existem diversos serviços de VPN com boa reputação no mundo e que podem te dar um serviço seguro nesse momento. Até porque o objetivo principal, no final das contas, de uma VPN que criptografa os seus dados é proteger os seus dados, né? Porque é engraçado isso, porque normalmente quando o assunto VPN fica muito em alta, é porque surgiu aquela notícia de que o WhatsApp ia ser bloqueado no Brasil, ou porque surgiu, sei lá, uma série nova que só tem na Netflix americana, sei lá. Geralmente é pra burlar algum tipo de conteúdo, e não pra proteger os seus dados, né? E daí acaba tendo muitas dicas de, mas você pode usar essa VPN gratuita e tal. E no caso das empresas, né, o que acontece, no caso das grandes empresas, é que elas fornecem a VPN justamente para controlar melhor o acesso, né? Então, se você, com um computador conectado em qualquer lugar do mundo, mas na VPN da empresa, ela consegue ter uma certeza maior de que apenas pessoas autorizadas vão acessar determinados conteúdos, determinados dados, né? Exatamente. Eu vejo também a VPN como importante. Quando você viaja, você nem sempre tem uma conexão 3G ou 4G, e você tem que se valer de uma conexão de Wi-Fi aberta de um hotel,
de um shopping, e você ter uma VPN é necessário para manter os seus dados seguros. Outra preocupação minha da VPN é o seguinte: nós temos um universo de pessoas acessando recursos corporativos a partir das suas residências, e nós sabemos que os equipamentos de rede de uso doméstico, eles têm vulnerabilidades de segurança. E existem diversos incidentes de segurança que o Tecnoblog já noticiou, inclusive, onde o invasor ele consegue alterar os DNS de um roteador doméstico. E quando um criminoso ele faz isso, ele consegue direcionar e controlar todo o seu tráfego de internet. Então a VPN também ajuda nesses casos. E Fábio, deixa eu te fazer só uma outra pergunta, que a gente fala também sobre segurança, sobre VPN, e aí vem na cabeça empresas grandes, né? Mas a gente está vendo um monte de pequeno e médio empresário migrando para casa, né? Porque não está conseguindo manter o escritório. E são empresas menores, são empresas que não têm essa cultura de segurança que a gente já vê numa empresa maior, que tem o seu próprio departamento de TI e tudo mais. O que você diria para essas pessoas que estão vindo, né, nesse momento de susto para casa, de primeira, sem saber muito o que fazer, né, dividindo com computador de uso pessoal, celular de uso pessoal, assim, que dica que a gente pode dar para esse pequeno médio empresário também? Eu entendo que, como essa situação pegou muita gente de surpresa, muitas empresas não tinham computadores em quantidade suficiente para todos os funcionários, então muitos deles estão tendo que usar o seu dispositivo pessoal para trabalhar e para fazer o acesso ao seu trabalho, né? Não deu nem tempo, às vezes, de configurar uma VPN ou configurar os softwares adequados, né? Porque pegou todo mundo de surpresa também. Exatamente. Nesse cenário, eu acho que a medida de segurança ideal é a empresa, e isso não vai custar muito caro, é a empresa investir em dupla autenticação. Ou seja, para você acessar tais recursos, você precisa ter uma dupla autenticação ativada, seja lá um Authenticator do Google, que é de simples configuração, né? Eu acho que isso é o mínimo necessário, e também um antivírus instalado nesse dispositivo, porque quando o dispositivo é usado para fins pessoais, de repente o filho dessa pessoa vai baixar um jogo ou vai usar um software para baixar filme, e aí nesse baixar e instalar, às vezes a pessoa acaba se infectando, e isso, claro, pode ser uma brecha para que seus dados e suas senhas sejam roubadas, e isso não é algo muito bom nesse cenário que está todo mundo trabalhando de casa, sem a possibilidade de ir até a empresa para resolver um problema, né? Para esses casos, criar várias áreas de trabalho também poderia ajudar, né? Sim. Pelo menos para o computador. Existem várias dicas aí para quem usa o computador pessoal. Eu vi uma dessas dicas esses dias, eu achei interessante. Existem softwares de desktop remoto de trabalho que as empresas podem configurar, a Amazon e outras empresas negociam isso, que basicamente, mesmo usando o computador pessoal de trabalho, você consegue acessar o seu desktop remoto de trabalho, onde estão os bancos de dados, onde estão os programas corporativos, seu e-mail e tudo mais. Isso é seguro porque a empresa controla esse acesso, né? E também porque você não precisa fazer muitas mudanças no seu computador pessoal. Essa é uma dica. Outra dica que eu vi outro dia que eu achei legal, algumas empresas usam você ter um pendrive com o sistema operacional carregado nele, então a pessoa boota a partir do pendrive e lá já tem todos os programas carregados, e a pessoa acaba de trabalhar, ela desliga, desconecta o pendrive e pronto, então fica tudo lá. Mas aí também fica lento, né? Claro, você precisa de um bom hardware nesse cenário, né? Mas eu acho que o pior cenário possível nesse momento, e eu chamo isso de quebra-galho, né, de gambiarra, vou colocar um VNC, um software de acesso remoto lá na máquina do funcionário ou da pessoa, e ela vai acessar isso remotamente lá aos servidores da empresa. Isso é péssimo, porque esse tipo de programa tem bastante vulnerabilidade. Nós fizemos um estudo, esse ano nós identificamos 37 vulnerabilidades nesses softwares do tipo VNC, e que permitem com que o invasor tem acesso à sua sessão, e isso é bem ruim. Dos aplicativos, né, que o Fábio falou, a gente falou do Google Authenticator, e não tem só ele. Então, principalmente se você está trabalhando numa empresa que já contratou, né, um serviço de software específico, de repente já usa coisas da Microsoft ou usa coisas do Google, é legal a gente tentar manter, né, esse ecossistema. Então,
Além do Google Authenticator, tem o Microsoft Authenticator, tem o Authy, né? Tem o LastPass e tem o 1Password. Todos esses aplicativos, eles fazem a mesma função, né? Que é a verificação em 2 etapas. Então, se a gente precisa, de alguma maneira, criar uma barreira para esse login, para que a gente possa confirmar que quem está acessando é realmente a mesma pessoa, via confirmação por código, por aplicativo ou por SMS, né? Esses aplicativos acabam sendo a melhor opção. Claro que a gente tem outras por aí, né? Dentro do Tecnoblog a gente tem algumas listas de dicas para isso, a gente pode linkar também aqui no podcast, mas com certeza é um passo essencial para a gente impedir que esse login dê errado em algum momento, né? Bom, saindo um pouco dessa seara agora de aplicativos para segurança, eu queria falar sobre aplicativos para produtividade. Que assim, o Fábio citou a questão da técnica Pomodoro, né? Tem vários aplicativos também que você instala. Basicamente, é aquele sticker tipo de cozinha, né? De cronômetro de cozinha, que ele faz você trabalhar por 25 minutos sem interrupção. Você foca na sua tarefa por 25 minutos e ele te dá 5 minutos de intervalo. Então você levanta, estica as pernas, vai ao banheiro, enfim, dá uma respirada, para depois volta imediatamente e começa depois mais uma sessão. Isso funciona para muita gente. Às vezes quando você tem algumas tarefas que estão empacadas, né? Essa técnica te ajuda a se concentrar, porque você se motiva a focar naqueles 25 minutos, você sabe que são 25 minutos cronometrados, e depois você tem essa recompensa que são os 5 minutos para respirar, né, e parar um pouquinho. Isso é muito bom para quem está com alguma tarefa parada. E aí eu queria saber de vocês se vocês utilizam mais alguma outra coisa, né? Listas de tarefas, são listas simples, ou vocês são adeptos do caderninho, né? Escrever e rabiscar para ter a sensação de que cumpriu a tarefa, ou se tem alguém que organiza por agenda ou outro aplicativo, enfim. Explica aí para o ouvinte também qual que é o processo de vocês. Acho que isso depende um pouco também da natureza do trabalho, né? Assim, eu sou jornalista, mas minha mãe é psicóloga, meu pai é contador, e assim, eu aprendi desde de nova com eles essa questão de organizar o tempo, eu acho muito legal. E cada um deles trabalha de uma maneira completamente diferente. Tipo, minha mãe trabalha ainda com agendinha de papel, e ela não vive sem a dela. Então ela marca todos os pacientes, controla todos os horários, ela sabe quem veio e quem não veio, e para ela a lista, a agenda de papel funciona, é mais do que suficiente. O meu pai já trabalha com contabilidade há muito tempo, em home office, né? Então ele já tem todo um manejo legal de aplicativos, e aí ele já trabalha mais com lista do que precisa ser feito, e recentemente eu coloquei ele no Trello. E vocês sabem, né? Vocês trabalham comigo, já estão de saco cheio, porque eu coloco um monte de aplicativo, um monte de alerta de tarefa para vocês. E, né, vocês precisam ver, para quem conhece o Trello, uma ferramenta de organização de projetos, vocês precisam ver o que acontece com um quadro no Trello quando a Melissa organiza. Fica tipo um arco-íris, assim, que lindo! E assim, com as cores, assim, o tom de cor mais claro fica em cima, vai um degradê de cores, assim, fica todo... Por prioridade. E tudo em ordem alfabética e com um monte de campos, assim, que você pode ordenar das melhores formas possíveis, assim. Chata pra caramba. Mas tudo bem, pode falar. A Melissa realmente dedica um tempo pra organizar a organização de tarefas. Tem que reconhecer. E é muito legal, né? E, assim, tem o Trello, que é um aplicativo que eu recomendo pra quem tá começando a ficar maníaco como eu, né? Porque eu acho ele mais simples. Mas quem for muito maníaco mesmo, que gosta muito dessas coisas, tem o Asana, né, que ele permite criar subtarefas dentro das tarefas. Então, se você tem um projeto muito grande, que envolve entregas em horários específicos, o Asana acaba sendo bem legal. Tem um comparativo disso também no Tecnoblog, com a minha experiência, né, de uso dos dois, né, mas também tem uma série de outros aplicativos de fluxo também, que a gente já falou sobre eles, mas eu acho que o Trello é uma boa opção para a galera que está vindo agora para o home office e está começando a conseguir ajustar o que precisa ser feito, o que está sendo feito e o que já foi feito e por quem, né? Acho que é importante responder essas perguntas, principalmente se você está trabalhando em equipe, né? Eu acho que o mais legal do Trello nesse formato meio de Scrum é que você tem essa visão panorâmica de tudo que está acontecendo. Você pode criar boards por setor da empresa, que nem aqui no Tecnoblog.
A gente tem um para pautas, outro para desenvolvimento, outro para design, o outro que é um controle geral de todos os boards. Então a gente entra no board, a gente consegue ver tudo que todo mundo está fazendo naquele setor. E se tem alguma coisa que está empacada ali há muito tempo, a gente consegue entrar no cartão e acionar a pessoa responsável e bater um papo, ver quais são as dificuldades, né, para tentar dar uma agilizada. Porque a gente sabe que, assim, trabalhar remoto pode ser bom, às vezes, para você parar e se concentrar. Mas para comunicação é um desafio, né? Porque você tem que... Pessoalmente é muito fácil. Você vira pro lado, cutuca a pessoa e fala, e tal coisa. E a pessoa te fala, X. Pronto, a interação terminou aí. Você gastou o mínimo de energia necessário para conseguir resolver um problema. No remoto, você tem que pensar em como colocar aquilo em palavras escritas para a pessoa te entender, em qual ferramenta você vai colocar aquilo para ficar registrado, ou se vai direto num chat. Tem uma burocracia um pouquinho maior, então às vezes é interessante conhecer essas ferramentas para isso, para ajudar a ter um controle, né? Nem sempre é tão simples, né, Riga? Nossa, cara, é bem complicado, porque a gente usa várias ferramentas no nosso dia a dia, né? Então tem o Slack, mas aí vamos fazer uma reunião com toda a equipe. E na semana passada, por exemplo, a gente fez uma reunião extraordinária, porque assim, tava todo mundo meio que na bad, né? Os primeiros dias de quarentena, assim, você não pode sair e assim, a gente bombardeado de informações sobre coronavírus a todo momento. Não, vamos conversar, né? Você senta aqui e vamos conversar, assim, vamos fazer uma rodinha aqui. E a gente usa o Google Meet, e aí depois... para organizar as pautas, tem o Trello, mas eu tenho as minhas tarefas do meu dia a dia que eu prefiro colocar no Todoist, né, porque é uma lista de tarefas, o Trello é muito mais fluxo, né, você tem toda uma equipe trabalhando ali, você consegue visualizar, né, em que ponto tá cada coisa, né. Então são várias coisas, várias ferramentas no dia a dia, e no final das contas organizar essas ferramentas de organização dá trabalho, assim. E principalmente se você tem equipes muito grandes, né? A gente viu vários aplicativos liberando recursos premium, né, para contas gratuitas. E o que muda, né, praticamente nisso? É porque as contas gratuitas, elas têm limitações para até 4 pessoas numa reunião, para até 8. E a gente está vendo equipes muito grandes indo para casa. Então esses aplicativos, mesmo gratuitos, eles acabavam não funcionando perfeitamente, né? Então a gente viu aí algumas mudanças que ajudaram muita gente. E escolher a ferramenta correta acaba sendo uma função importante, né? A pessoa que está na equipe cuidando dessa infraestrutura, porque aí você tem certeza que, vou conseguir convidar todo mundo que é importante para a reunião, eu vou conseguir, de repente, espelhar uma tela, né? Que tem aplicativos que não permitem isso, ou eu vou conseguir acessar remotamente a outra máquina porque eu preciso fazer isso, né? Então é legal sentar e buscar uma solução que atenda às suas demandas. E aí é importante você ter isso no papel ou numa listinha digital, não tem problema, mas pra gente poder escolher a ferramenta correta, porque eu já vi acontecer muito assim, minha amiga me mandou mensagem falando, a gente estava usando Zoom, só que aí de repente não foi suficiente, a gente trocou de plataforma, ou a gente estava usando o Skype e aí o Skype não foi suficiente, a gente trocou de plataforma. Então, para evitar essa troca de plataforma, né, essa bagunça, é legal a gente sentar e ver exatamente o que a gente precisa, né, para buscar um aplicativo gratuito ou não, de repente pode ser interessante pagar por isso, para que a gente consiga falar com todo mundo que a gente precisa e da maneira correta, né? Agora posso falar uma coisa? A melhor ferramenta para mim, para se comunicar à distância, é áudio de 2 minutos no Zap. Funciona. Nossa, que é uma beleza. Eu recebo vários. De fato, não. Pode ser uma boa ideia, assim. Até 2 minutos é bem aceitável. Até 2 minutos, porque para pessoas que têm boa capacidade de síntese, né? Senão é podcast. Não é podcast, não dá pra mandar um podcast. Vocês usam já mandei um áudio de 12 minutos de propósito, assim. É verdade, verdade. Mas foi brincadeira. Não, você já mandou um de 9 minutos que era real mesmo. Era o áudio inteiro falando, explicando a história. Mas aquele dia era importante. Aquele dia era importante. Mas eu acho que assim, em alguns casos é mais fácil do que uma ligação, né? Porque você manda o áudio, às vezes você tá fazendo outra coisa. E eu não posso te interromper, porque senão você perde a concentração. Eu te mando um áudio, que seja de 1, 2 minutos,
e vou continuar meu trabalho. Você, a hora que você terminar aquilo que você está fazendo e conseguir ouvir o áudio, você ouve. E você não precisa parar tudo que está fazendo para ficar ouvindo, né? É uma coisa que dá para você ouvir enquanto faz outra coisa também. É tipo um podcast, né? Muita gente consegue ouvir um podcast trabalhando. Então eu vejo isso como vantagem. Às vezes, se for uma coisa mais rápido, que eu só preciso comunicar, ou que a gente só vai trocar ali 2 ou 3 áudios, às vezes a gente resolve mais fácil pelo áudio do que fazendo uma ligação, que tem que todo mundo parar e sincronizar o horário, né? Agora, isso é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, o Slack não tem áudio. E aí, quando o Mobilon me manda um áudio, é porque, caramba, alguma coisa muito grave aconteceu pra ele estar no WhatsApp, né? Porque eu, pelo menos, tento fazer essa separação. WhatsApp é vida pessoal, eu não trabalho no WhatsApp, né? Mas tem muita gente que tá nessa bagunça de misturar vida pessoal com vida profissional em aplicativo, e isso deixa todo mundo louco, né? Recebendo direto ao vivo aqui, hein, durante a gravação. Não, mas então, quando é grave, vale a pena. Só que eu fico com medo. O Mobilon mandou um áudio. Ai, meu Deus, eu já boto a mão na cara. Eu só mando áudio, na verdade, quando é uma coisa que eu vou ter dificuldade de explicar em texto, ou que vai virar um textão, que eu acho que ocupa mais tempo ainda, e corre o risco da pessoa ler o texto e não entender direito o que você tá querendo dizer, qual que é a intensidade daquilo, porque não tem tom de voz, né? Eu acho que a comunicação, certas coisas funcionam melhor na voz. Então, essa Será separação. que vale a pena botar áudio no Slack? Vou matar a gente. Não iria pegar bem. O que você acha, Soline? Vocês usam aí também? As minhas dicas de produtividade, eu gosto de to-do lists, ajuda bastante, porque a equipe a qual eu trabalho são 43 analistas distribuídos pelo globo, mas a nossa equipe latino-americana tem menos gente e é a equipe com a qual eu me comunico mais vezes, né? Então imagina assim, um grupão no Zap com 43 analistas de segurança falando isso aí é uma praga nova aqui agora. Aí todo mundo mandando áudios de 2 minutos cada, daí você ouve todos os áudios de 2 minutos, daí você manda o seu áudio de 2 minutos e fica uma bagunça, né? Então, nós, realmente, então a gente tem contato com a equipe global, mas nós não usamos o WhatsApp e essa é a minha dica de produtividade. Você separar os seus programas de mensagem instantânea por finalidade. Então, para o uso de trabalho, nós temos um aplicativo específico onde eu vou me comunicar apenas com as pessoas do trabalho. Para uso pessoal, eu vou usar um outro aplicativo, porque se você misturar, isso fica bem complicado. De repente, você vai ter que resolver o problema pessoal, porque alguém da família te chamou e, de repente, seu chefe mandou uma mensagem. Então, você fazer essa separação ajuda bastante. Para uso corporativo, claro, um programa de mensagem instantânea seguro, que tenha uma cifragem ponto a ponto, isso é muito bom, que não seja fácil uma conta ser sequestrada, como a gente tem visto ocorrer rotineiramente com contas no WhatsApp, né? Uhum. Então essa separação é muito boa. E eu tenho uma dica legal de produtividade que comigo funciona. O Mobilon comentou que o problema de quem trabalha remoto é não ter o momento de parar, né? Eu vou parar de trabalhar agora. E aí você acaba protelando resolver seus problemas pessoais. Né? Olha, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que pagar uma conta, enfim. Tem que ir no supermercado, você não vai às vezes porque você está trabalhando. Exatamente. Né? Então o que eu faço? Nós trabalhamos com agenda também, então eu separo uma manhã, por exemplo, ou 2 ou 3 horas em um dia só para resolver o problema pessoal, né? Para fazer uma compra, para pagar uma conta. Então isso comigo funciona, então eu vou tentar concentrar a solução dos meus problemas pessoais naquele momento para depois trabalhar tranquilo. Eu tenho essa dificuldade, às vezes, de planejar dessa forma minuciosa. Mas aí, acho que eu tenho esse, vamos dizer, privilégio, porque eu não tenho um chefe, né? É lógico que eu tenho as minhas obrigações com a minha equipe, com as nossas metas que são discutidas, né, em equipe, tem tudo isso aqui. Eu não trato, né, o Tecnoblog, todo mundo se trata muito como igual aqui, mas eu não consigo me organizar dessa forma do tipo, amanhã, tal hora, eu vou parar para ler. Amanhã, tal hora, eu vou parar para ir ao mercado. Então, porque muitas vezes chega na hora e eu não tô a fim de ler, eu não tô a fim de estudar a bateria ou a guitarra, enfim. Então eu não consigo gerenciar a minha vida pessoal dessa forma. Então por isso que pra mim funciona essa questão de ter essa liberdade, né, quando podia, de ter o home misturado com o escritório, porque daí às vezes eu fazia de home, às vezes de escritório, e eu conseguia gerenciar os meus horários um pouco melhor. Mas às vezes caía também nessa questão de extrapolar demais o horário. Tanto que todo mundo conhece, né, sabe que
Até um mês atrás eu ainda trabalhava de madrugada e meu horário era completamente invertido, era uma bagunça, assim. E invertido, assim, de verdade. Porque, assim, o mobilão, geralmente, ele é o último a terminar o dia. E eu, normalmente, sou um dos primeiros a começar o dia, né? E eu acordo, justamente por isso, eu acordo mais cedo. E daí, outro dia, eu acordei, tipo, 5h40 da manhã, que não é um horário tão absurdamente cedo. Geralmente, eu acordo 6, 6h30. E aí, tipo, o mobilão tava mandando uma mensagem no grupo falando que resolveu um problema, assim. Tipo, digitando. Tipo, eu pensei... Mas peraí, você ainda vai dormir ou você caiu da cama? O que diabos aconteceu aqui? Porque não tá fazendo sentido na minha cabeça. O meu horário ele inverteu por causa de coisas que eu não podia fazer durante o dia, né? Então mexer no servidor, fazer ajuste em layout, todas essas coisas do site, eu tinha que esperar o povo terminar de trabalhar e a audiência diminuir. Então geralmente era depois da meia-noite que eu ia fuçar, né? E aí também tinha um agravante que é, como eu sou o chefe, eu muitas vezes tenho que estar disponível para a equipe, né? Então eu tenho que estar lá o tempo todo respondendo pergunta, tirando dúvida, liderando, checando o projeto. Então assim, eu não conseguia parar para estudar durante o dia. Então às vezes eu ia fazer esse trabalho de estudo, que é o que eu mais faço, é ler, estudar de madrugada, né? Então agora eu tô tentando mudar minha rotina para ver se forçando aí do jeito que o Assolini falou, né, de planejar horários para as coisas. Tô tentando fazer isso na parte da manhã. Então eu tenho acordado agora às 8 da manhã. Não, mas daí é bom. Daí é bom, porque assim, vira uma empresa global, a gente trabalha em todos os fusos horários possíveis, entendeu? Não importa em qual horário esteja, o Tecnoblog vai estar lá funcionando e operando. O problema é o custo de quê, né? Mas não tem receita de bolo, né? Foi mais ou menos o que a gente estava conversando antes de sair o artigo que a gente escreveu sobre produtividade, né? Teve dia que eu trabalhei de pijama, teve dia que eu trabalhei no sofá, teve dia que eu acordei tarde, desculpa, mobilon, né? Tem dias que as coisas não funcionam tão bem, mas o ideal é a gente tentar manter a rotina, para que isso não vire, né, uma bagunça sempre, porque aí a gente se perde, né? É que no final das contas, isso é até um ponto que o Tecnoblog é um pouco diferente, imagino, de outras empresas, né? Aqui a gente não tem controle de horários, a gente não sabe quem que tá trabalhando de tal hora até tal hora, se a pessoa tá fazendo horário de almoço corretamente, né? Eu fiz a brincadeira no começo do programa porque a gente conversa bastante pelo Slack, então às vezes o pessoal tá trabalhando junto e fala, peraí que eu vou almoçar e já volto, né? E a gente tem visto isso acontecer às vezes um pouco tarde. Mas aqui a gente não tem controle de horas, a gente tem controle de metas, né? A gente tem controle de produção, qual é a nossa meta por dia, quais são as nossas metas de audiência, enfim, tudo tem meta de produção, mas a gente não tem controle de horário. Então por isso que acaba acontecendo isso às vezes de alguém que gosta de trabalhar do período da tarde até a noite, aí tem gente que gosta de acordar de madrugada, igual o Riga, tem gente que gosta de dormir de madrugada, como era o meu caso até um mês atrás. Tô tentando mudar isso agora. E depende da função, né? Quando eu tenho que ler alguma coisa também, eu gosto bastante de ler à noite, porque é mais silencioso, né? Facilita, né? Não tem nenhuma breaking news te chamando ali, com raras exceções, né? Que quando acontece alguma coisa, como foram os casos recentes de brechas de segurança, né, Riga? E até nisso, nessa questão do horário, né? A ferramenta que você usa pode ajudar bastante, né? Porque, por exemplo, a gente usa o Slack para comunicação, meio de comunicação principal na equipe, né? E ele tem um modo agendado de não perturbe. Então, assim, eu tenho mais ou menos um horário fixo por dia. Eu sei os horários que eu vou trabalhar. Então, assim, 10 da noite, com certeza não estarei trabalhando. Então, 10 da noite, meu Slack automaticamente vai no não perturbe e ele não manda notificação de mensagem pra mim, diferente do que aconteceria no WhatsApp, por exemplo, onde você não tem essa divisão. E daí, lógico, se a pessoa tiver algo muito importante, aí tem a opção lá, mandar a notificação mesmo assim pra essa pessoa. Já aconteceu algumas vezes, né, momentos críticos. E aí, sim, eu recebo a notificação e tá tudo bem. Mas eu tô achando muito legal essa questão de ferramentas de comunicação. Inclusive, tô vendo muita... Acho que a Zoom tá adorando essa parte, né? Porque subiu muito o uso do aplicativo. E é muito interessante, por exemplo, ver, sei lá, o Congresso usando ferramentas de videoconferência para votar, para fazer votação. A gente tem visto muitas reuniões entre governadores e com o presidente da República, etc., e usando também videoconferência, né? E aparece ali, né, o que eles estão fazendo, assim. É, tipo, muito louco, né? Você não precisa ir todo mundo pro mesmo lugar
pra conversar e pra discutir, pra fazer uma reunião. De quebra, você evita esse tempo de deslocamento. Claro que tem o problema tem o ônus e o bônus, né? Então o Mobilon já falou... Então, quando você tá lado a lado, né, frente a frente, é mais fácil. Só, né, levanta a mão, fala ali e tal. Mas claro que tem as vantagens de, por exemplo, não perder tempo se deslocando para uma reunião. Essa da notificação que você citou é muito importante também para o fator ansiedade, né? Eu uso bastante, né, por trabalhar até ontem, né, trabalhar em horário diferente. Eu usava bastante isso para mandar mensagem para a equipe. E não é que eu quero que a equipe trabalhe de madrugada, é que eu preciso mandar aquilo àquela hora, senão vou esquecer. E e-mail, né, gente? Não, né? Aquilo lá é um chat, sim. Amanhã a pessoa vai responder no chat, enfim, não precisa de e-mail para isso. Então, assim, era muito importante porque se eu mando no WhatsApp ou no Telegram, a pessoa vai ler a notificação. Então, por mais que ela não responda, a ansiedade já vai batendo ali, né? O chefe mandando mensagem fora do horário de trabalho é chato, né? E no Slack, não. Eu sei que a pessoa não vai ver aquilo até o horário de trabalho dela, o próximo horário de trabalho dela. Então eu posso mandar tranquilamente a mensagem e amanhã, quando ela começar, ela vê a mensagem que eu mandei, não tem problema nenhum. Isso aconteceu ontem. O Vitor tava apurando uma pauta, eu recebi a informação. Ontem o gerente de relações públicas de uma empresa me ligou às 8h30 da noite, né, pra confirmar assim, umas informações que a gente precisava. E eu sei que o Vitor termina o horário dele um pouco antes, né? Ele geralmente termina lá para 7 e tal. Então, assim, o que eu vou fazer? Não era tão urgente assim. Então, vou mandar uma mensagem e ele respondeu hoje, 8h45 da manhã. Beleza, fechou, né? Então, parece simples, né? E só lembrando, assim, que a gente tá falando muito aqui de Slack, né? Mas a gente tem outros nomes aí, como Microsoft Teams, até o Rocket Chat, que o pessoal tá usando mais. Então, assim, vale a pena dar uma olhada no que tem, né? No que a gente já pode usar, porque às vezes está até dentro dos pacotes que as nossas empresas assinam. Então, né, usuários do Office têm acesso ao Microsoft Teams. Então, são coisas que a gente pode procurar que quase sempre já estão nas nossas mãos, mas que a gente não estava usando porque estava no dia a dia, no escritório, né? Físico, falando com as pessoas no cafezinho, mas agora a gente vai precisar descer a mais aí para poder organizar as coisas, né? Agora, acho que é bom a gente reforçar aqui a importância de você fazer alguma coisa pra você depois que a chavinha vira, depois que dá o horário de você parar o seu trabalho, né? A gente tem isso de forma natural quando trabalha num escritório, né? Porque você sai, a hora que você já entra no transporte público, sua cabeça já está em outro lugar, né? Parece que essa mudança de ares já transporta também o seu emocional, sua mente para outro local, que não é o trabalho. E quando a gente está em casa, muitas pessoas não têm estrutura para trabalhar de casa, né? Vai trabalhar ali, às vezes, na mesa da cozinha, não sei, ou no quarto, em alguma mesinha improvisada. Muita gente não tá preparada, né, para assumir um home office. Então existe realmente essa importância, levar a sério essa questão de impor um horário e falar, olha, eu só trabalho até esse horário e a partir desse horário desliga, desconecta e vai fazer qualquer coisa que você goste, Netflix, sei lá, ler um livro, que nem eu falei, eu gosto de bateria, eu gosto de guitarra, eu gosto de ler, né? Então procurar os seus hobbies e se forçar realmente a parar e fazer aquelas coisas. As pessoas acham que você tem que trabalhar mais e mais e mais para ser produtivo, e ao contrário, né? Muitas vezes a gente precisa trabalhar menos para ser mais produtivo, porque trabalhando menos e sabendo os limites do nosso dia, né? Qual parte do nosso dia vai ser dedicada a qual tarefa, às vezes é isso que dá o estímulo, que ajuda a pessoa a se focar. Até porque no final do dia você fazer algo para você é uma recompensa que você vai se dar por ter trabalhado mais cedo, né? Então assim, isso é muito óbvio de se falar, eu sei, mas é óbvio para quem trabalha fora. Para quem trabalha em casa ou para quem está começando agora a trabalhar em casa, as coisas se misturam um pouco, né? Agora vai fazer uma coisa, depois que você terminar de trabalhar, né? Vai fazer uma coisa legal, uma coisa recreativa, uma coisa que acalme, porque eu percebi que muitas vezes, quando eu terminava de trabalhar, eu, sei lá, ia pra sala, ligava a TV, algum canal de notícias e, sei lá, ficava
fazendo não sei o quê. E nessa época em que a gente tá sendo bombardeado de informações, acabou o contraste, né? Porque eu tava sendo bombardeado de informações durante o meu horário de trabalho e depois do horário de trabalho. Porque era só isso, assim. As empresas, os canais de TV, né, aumentaram a cobertura jornalística, lógico, né? No momento que a gente tá vivendo. E daí meio que parava essa divisão, né? Então eu tento evitar acessar sites de notícias durante o dia, né? Coisa que eu fazia. Então, outro dia eu até tomei uma medida extrema, então, assim, bloqueei pra não acessar mesmo e botei o celular no não perturbe pra não receber nenhuma notificação de possíveis informações, assim, e assim, se for algo muito importante, eu coloquei na cabeça, se for algo muito importante, eu vou saber de qualquer jeito. Então, assim, agora que eu termino de trabalhar, eu vou, sei lá, ouvir música, relaxar e sem pensar em informações, assim. Chega, acabou o dia. É interessante pra gente que trabalha com internet, né, e muita gente também tá trabalhando com internet em home office, que quando a gente acaba de trabalhar, a gente continua online, né? Twitter, e aí, rede social. Exatamente. E aí esse relaxar acaba sendo interessante se a gente buscar uma atividade offline. Eu já percebi muito também, beleza, deu meu horário, aí eu continuo sentado aqui, eu continuo lendo coisas, ou respondendo e-mails, procurando qualquer outra coisa, ou, na pior das hipóteses, fazendo aquele scroll infinito em rede social. Sim. Que não leva a nada, né? E principalmente a gente tá vendo, até uma coisa que eu queria lembrar pra Soline, que eu achei muito engraçado. A gente tá vendo a galera compartilhando muito que tá trabalhando em home office, o que é muito bom, é muito bacana, a gente sabe que a galera tá em casa, tá segura, mas tem uma galera tirando foto de videoconferência que mostra o URL de acesso, ou tirando foto do sistema que a empresa usa e postando na rede social. Nossa. Justamente porque não consegue se desconectar, a pessoa para de trabalhar e ela continua conectada. Fábio, o que você tem para dizer para essas pessoas? Isso é bem ruim e isso facilita o trabalho de invasores e cybercriminosos, porque essas informações vão estar em redes sociais e de repente ele pesca. Isso ajuda num ataque, infelizmente. Então as pessoas têm que ter esse desconfiômetro de não postar foto dos sistemas corporativos, não postar URLs, enfim, coisas corporativas que, caso sejam atacadas ou sejam expostas, pode trazer prejuízo para o próprio funcionário. Então, isso é importante. Deixe para postar na sua rede social, no seu Instagram, fotos da sua viagem ou do seu encontro. Mas que viagem? Não tem nem viagem nem encontro para postar. Depois de que passar a pandemia, né? Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter nesses tempos de quarentena, onde está todo mundo trabalhando de casa. É possível ser produtivo, é possível ter uma conexão segura, mas as pessoas também precisam saber onde estão os riscos. A gente precisa lançar a hashtag no Instagram, TBC, Throwback Coronavirus, porque são as fotos pré-pandemia. Sim. Não dá pra deixar pra fazer só de quinta-feira agora, porque é todo dia, né? Não dá pra sair. A Melissa, outro dia, ela tava falando da questão de ver as fotos de redes sociais e você quase entrou numa reunião do fundador do Twitter, né, Melissa? Eu não ia falar o nome da rede social, mas assim, eu tava rodando o Twitter normalmente, como não deveria, né, porque a gente precisa se focar, mas apareceu um post, era de uma alta funcionária da rede social, ela tava celebrando, ela tava muito feliz, porque, né, ela tava com o Jack online, ele tava falando pros seus funcionários, falando sobre a preocupação que ele tem, só que aí ela, colocou uma foto da tela dela, né, do notebook, que mostrava o URL de acesso ao Google Meet. Quer dizer, era desnecessário mostrar daquela maneira, né? E se alguém tivesse interesse de entrar naquela reunião, poderia ter entrado. Eu até peguei a URL e digitei só pra ver o que ia acontecer, só que a reunião tinha terminado. Mas alguém com interesse ruim, ou alguém, enfim, que não deveria estar lá, pode estar lá. Então é uma bobeira que a gente não precisa dar, né? A gente pode falar desse home office e postar essas outras fotos, né? Não necessariamente isso tudo. Pra gente finalizar a conversa aqui, queria saber se tem alguma dica que podemos dar pro pessoal lidar com outros moradores da casa, né? Pra fazer as pessoas entenderem que a gente tá trabalhando. Como que vocês fazem? Vocês têm algum processo do tipo, fechei a porta, não me incomodem? Alguma plaquinha do tipo, estou em gravação? Como que vocês estão lidando aí? Aqui em casa, o escritório é território hostil.
Eu sempre falo, vai entrar aqui, tem que ver o que eu tô fazendo, se eu tô em video call, se eu tô gravando alguma coisa, e aí meu marido já sabe, ele já conhece os meus hábitos, né? Mas nem sempre as pessoas conhecem. De repente, se um dia que meus pais estiverem aqui, que eles não estão acostumados com a minha rotina, eu vou ter que falar. Então, cara, conversar é sempre a melhor opção pra avisar até pra pessoa não ficar chateada. Tipo, olha, eu não vou estar com você agora, eu vou fechar a porta, não é porque eu tô sendo grosso, mas porque eu preciso, né? E tudo é um jeito de falar. Eu acho que há momentos em que pode você estar fazendo uma coisa simples e que você pode estar fazendo na companhia de alguém, e há momentos que você precisa focar no que você está fazendo. Então é saber fazer esse equilíbrio bacana, porque é legal também dar no meio da tarde, você pega e toma um café com a pessoa que está junto com você, enfim, não é um isolamento total. Mas é importante a gente ter esse equilíbrio. E fone de ouvido, né? Porque nem sempre são as pessoas da sua casa que estão fazendo barulho. Às vezes é o vizinho, né? E quando é o vizinho, você não pode chegar lá e cala a boca e tal. Não dá pra fazer isso. Então, fone de ouvido, né? E tentar concentrar. Eu moro com a minha namorada e ela também tá fazendo home office nessa época de coronavírus. Mas, assim, aqui em casa é bem tranquilo, assim. Então, por exemplo, a gente tá gravando podcast nesse exato momento. Ela precisou fazer uma reunião, ela saiu, né? Porque, né, reunião não precisa de um ambiente isolado acusticamente. Então, a gente separou essa questão. Mas quando eu morava com toda a família, mãe, pai, irmão, etc., daí tinha que fechar a porta. Tipo, estou trabalhando neste exato momento, então, assim, não estou em casa. Não me procurem agora, estou trabalhando. Porque como não existe mais a divisão de localização, você tem que criar alguma coisa ali no meio, né? Senão fica confuso pra família, porque as pessoas não entendem às vezes, né? Se você... Mas pera, você tá em casa, então vai comprar uma banana pra mim, sabe? Tipo, não tô aqui. Não tô aqui, fui trabalhar. No meu caso, as minhas dicas são: feche a porta, separe-se do ambiente comum da casa e estabeleça horários. Então as pessoas que moram na casa sabem que naquele horário você está trabalhando normalmente. Então estabeleça essa rotina de horários, isso facilita bastante. Claro, nada ferro e fogo. Você pode, de repente, numa urgência, precisar sair, ou alguém numa urgência precisar te interromper. Isso é possível, claro, mas tente estabelecer essa rotina de horários, vai te ajudar a produzir. Aí se você tiver filhos, talvez, e for jornalista, talvez eles entrem no meio da transmissão, como aconteceu com o cara da BBC, né? Às vezes não tem muito como controlar. Né? É fofo. Exatamente. Sempre bom. Eu achei engraçado que agora, nesse tempo de home office forçado, a BBC chamou ele novamente para uma entrevista, mas dessa vez, no mesmo escritório, ele estava com a esposa e com os 2 filhos. Ah, ele já chamou. Eu vi alguém que postou um meme do Twitter, colocou esse vídeo, né? Um meme. Colocou o vídeo e falou assim: a partir de agora cenas como essa serão mais comuns do que nunca, né? Até porque na TV as entrevistas estão sendo feitas também, né? As colunas, as entrevistas são todas remotamente. Sim. E a gente tá vendo bastante problema também de lag na transmissão. Imaginar como é que o mundo seria se fosse todo remoto, né? Caos. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast e conta pra gente aí como é que tá sendo a experiência de vocês também com esse home office forçado. Eu sei que a gente ainda tá no começo, né? Vamos ficar um tempinho nessa configuração, mas a gente quer saber como vocês estão lidando também. Manda pra gente tecnocast@tecnoblog.net ou comenta na comunidade.tecnoblog.net. Se você quiser continuar a conversa pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @pauloriga, @Melissa Jorne. E a Soline, você quer também divulgar alguma rede social para o pessoal falar com você, alguma coisa? Sim, eu costumo ser ativo lá no Twitter, twitter.com/assoline com 2 S e no final. Nesses tempos de pandemia, os criminosos também estão disseminando bastante fraude por aí, usando o tema da pandemia. E na minha rede social eu tenho postado alertas dos ataques que nós temos encontrado por aí. Então, se você quiser se manter bem informado sobre os últimos golpes aí, eu costumo postar lá nas minhas redes sociais para você ficar bem informado também, claro, acompanhando o Tecnoblog. Maravilha, então a gente vai ficando por aqui, voltamos com outro episódio. Voltamos com outro episódio semana que vem, porque agora durante o período de confinamento a gente vai produzir um Tecnocast por semana para ajudar também os ouvintes aí, né, Riga? Com mais conteúdo. Isso aí. Então a gente se encontra semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau.